Qual o cliente ideal para você? Você já pensou nisso? Né? Qual é o cliente realmente ideal para mim? É assim, né? Você está criando um produto para uma classe de pessoas, né? E é importante, né, conhecer quem é essa classe de pessoas. Porque se você conhece essa classe de pessoas, né, tem assim uma noção, né, da idade dessas pessoas, onde é que elas moram, se é masculino, se é feminino, enfim, tudo isso ajuda você a criar uma linguagem certa para falar com essas pessoas. E nesse vídeo eu vou conversar com você exatamente sobre isso, tá? Aqui você vai aprender hoje comigo sobre esses tipos de clientes, né? Chama de prospecto também, né? Você usa o termo que você gostaria de usar. E esses prospectos, tá? Eu vou classificar eles de 3 formas. E vou falar um pouco dessas formas e você vai ter uma visão melhor desses clientes. Eu me lembro quando eu trabalhava como representante comercial, tinha 2 coisas que eu focava muito quando uma empresa me contratava para me trabalhar com eles. Primeiro, eu queria saber sobre o produto, né? Eu queria entender mais sobre aquele produto, né? Saber as qualidades, né? O lado negativo dele, seu modo de uso, os cuidados, a garantia, né? Queria saber o máximo daquele produto, eu queria entender profundamente aquele produto, porque quanto mais eu entendi o produto, melhor a minha linguagem se tornava para falar dele. E o segundo ponto eu queria saber qual era o público para aquele produto. Quando eu sabia dessas 2 coisas, eu tinha assim uma tranquilidade, né, para levar aquele produto até aquele prospecto. E tenta imaginar assim, você, né, olhando assim para o lado, para o produto físico, né, tomando o meu exemplo de quando eu trabalhava como representação comercial. Imagine assim, você ter um produto que evitava a queda de cabelo, um exemplo. Esse é um produto que, se você for olhar, ele é um produto aí que você tem assim o público farmacêutico, né? Você vai levar isso às farmácias. Que é um produto e, ao mesmo tempo, um medicamento, né? Eu estou dando como exemplo, eu nunca trabalhei com isso, é só como exemplo mesmo. Então, se eu estiver sendo assim um pouco ignorante a respeito da informação com relação ao produto, você me perdoa. Uma pessoa que entende mais do que eu, com certeza, pode pensar que eu talvez não esteja falando direito sobre isso, mas é só como um exemplo mesmo. Aí você pega esse produto de queda de cabelo e você tenta vender ele em bazar, em loja de material de construção ou em oficinas de carro, de moto. Já imaginou isso? Tipo assim, né? Quando você me ouve falar assim, você fala, você pensa assim, cara, isso é ridículo, né? Até mesmo usar um exemplo como esse é meio assim, meio estranho. Mas acredite em você, eu não estou falando isso por um acaso. Eu vejo na internet muitas pessoas que às vezes têm um produto e estão se posicionando errado. Elas têm um produto e estão tentando vender aquilo para um outro público.
E isso, e a linguagem dela vai ficar totalmente, sabe, assim, deslocada para aquele cliente que realmente quer aquele produto, né? Imagine você assim com um produto que previne a queda do cabelo, né? Você tentar oferecer num lugar que não tem nada a ver com aquilo. Você vai estar totalmente perdendo energia, tempo e recursos nessa hora. Então, é exatamente esse ponto o porquê é importante você entender o tipo de cliente que você está atrás, o tipo de cliente que você realmente quer alcançar. Porque com o cliente certo, você cria a narrativa certa, você cria a linguagem certa, você passa a analisar e estudar mais aquele cliente a um ponto em que aquele cliente ele vai ser tipo assim um livro aberto para você. Você vai entender mais daquela dor específica dele do que ele mesmo. E outra coisa também que é interessante, né, nesse universo do digital, né? Quando você é um vendedor, né, como eu era, você vai numa loja, num escritório, né? Você procura o departamento de compra, né, daquela loja. Então, geralmente tem um departamento que efetua as compras, né? São ali pessoas que trabalham só para aquilo. Elas só fazem aquilo, só compram. E dependendo do tamanho da loja, se for muito grande, eles têm um departamento gigante também. Aí eles dividem por ordem, né, aqueles vendedores. Tipo, um determinado vendedor, ele fica responsável em comprar um determinado tipo de artigo para aquela loja. Um outro vendedor já fica responsável por outros tipos de artigos, né? Para não embolar muita coisa, né? Então, quando você vai até essas pessoas, que você senta com elas e começa a conversar com elas, você passa a perceber no semblante delas a reação de cada proposta que você está lançando para ela. Imagine assim, você está falando de preço e de repente você dá um valor e aquela pessoa ela age de uma forma. Você já percebe se aquilo que você está dizendo, se aquilo está legal ou não. Tá, mas o que eu quero realmente dizer com isso? Que no digital é diferente. No digital, você não tem essa pegada, tipo, você não está vendo o teu cliente. Você não está pegando o teu produto e você não está falando com aquele prospecto pessoalmente, vendo as reações dele. Mas tem uma forma de você perceber as reações desse cliente, desse prospecto. Tem uma maneira. Mas eu não quero focar nisso, mas eu vou te dizer aqui exatamente como é que você percebe a reação dele. Então, se você observar, você vai ver que entender sobre o cliente é a base fundamental para que o teu produto realmente tenha sucesso. Sem compreender de fato o que o teu cliente é, né, você provavelmente vai fracassar muitas e muitas vezes até realmente cair aquela ficha e você compreender que você está fazendo errado e que precisa direcionar o teu alvo, você precisa alinhar, né, os teus projetos, as tuas estratégias em uma outra direção, porque aquela que você está fazendo, você está só tendo prejuízo. Então, assim, como é que você consegue perceber o que esse cliente, como é que esse cliente está reagindo com relação ao teu produto, ou até mesmo aquilo que você está falando na internet? É através dos comentários. Os comentários dizem, né, falam, né, o que o cliente espera daquele produto, né? Então, através dos comentários, você vai ter uma noção de como é que o seu produto está sendo recebido nas redes sociais, né? Muito bem.
Então, assim, a gente começar a perceber o tipo de cliente certo no início da nossa jornada vai ajudar muito no nosso sucesso, no sucesso do seu produto. E como eu disse para você, eu vou classificar os clientes aqui em três formas, tá? A primeira, né, o primeiro cliente, né, que é aquele cliente que está mais próximo, que está mais presente, né, já é aquele usuário. Às vezes, imagina assim, né, um cara que, um exemplo, um cara assim que já foi na academia. Ele malha pelo tempo, aí larga. Aí daqui a pouquinho vai para outra academia, treina um bocadão lá também, depois larga. E depois vai para outra academia, treina um bocadão, depois larga. Quer dizer, esse é aquele cara que é o usuário, né? Ele já entende como é que funciona o processo, né? Ele já entende, ele sabe como é que aquilo funciona. Ele já tem experiência com o produto, né? Ele já é um usuário. Então, esse tipo de prospecto, ele está mais presente. Mas também é o tipo de prospecto que, quando você está iniciando, é o tipo de prospecto que você não quer investir para ir atrás dele. Por quê, Luciano? Esse prospecto, por ele já ter um nível de consciência bastante elevado com relação à transformação do produto, então ele é um cliente que ele é muito mais refinado, sabe? Ele conhece preço, ele conhece muitas coisas. E esse prospecto também, ele está dentro de uma zona onde tem muita gente brigando pela atenção dele. Por exemplo, imagine assim você, né? Quando uma empresa já tem um determinado capital, ela já tem muitos recursos, né? Já está assim bastante tempo no mercado. Essa empresa, ela investe muito mais pesado, né? Em anúncios, né? Tem muitas estratégias. Então, essas empresas, elas visam muito esse cliente mais próximo. Por quê? Porque ela tem capital, ela tem como brigar por esse cliente. Então aí entra, né, a oferta, uma oferta melhor, entra diversas coisas. Então quando você está começando a olhar para esse tipo de prospecto, é você pensar assim em comprar uma briga bastante grande, talvez, para o teu orçamento. Então, esse não é o cliente que a gente está atrás. Isso não quer dizer que ele não pode vir para o seu produto, que ele não pode comprar seu produto. Ou que você simplesmente largue esse cliente de mão e tipo, você nem quer olhar para a cara dele. Não é isso. É o que o seu alvo, o seu foco não está nele. Porque está dentro de uma zona, né, aonde há muita gente disputando pela atenção desse prospecto. E, consequentemente, o investimento, né, para brigar pela atenção desse prospecto, ela se torna muito alta. E imagina só, né, assim, né, uma empresa que tem assim uma marca já conhecida. Abrir começa por aqui, né? Pela aquela marca, pela presença daquela empresa, né? Pelo tanto que ela já é conhecida. Tudo isso são formas como uma marca, como uma empresa, ela briga no mercado. Então você está começando, você não quer isso, né? Você quer crescer. E como é que você cresce nisso, né? Você cresce de uma forma diferente, né? É uma estratégia aonde você vai usar que é diferente das grandes marketplaces que estão no mercado hoje. Nós temos agora o segundo prospecto. Esse segundo prospecto dá um nome para ele, né, de procrastinador, né?
aquela pessoa que procrastina, né? E qual o perfil desse procrastinador? O perfil dele é o seguinte: ele tem noção, ele sabe da existência daquele produto. Vamos dizer, é aquele cara que está acima do peso, ele sabe que se ele for para uma academia, ele vai ter um resultado, né? Para diminuir aquele peso que está em excesso, né? Ele sabe que ele vai melhorar fisicamente, ele sabe disso, né? Porque ele nota, né, aquele amigo, ele nota as propagandas na televisão, os anúncios na internet, ele passa em frente a uma academia e ele olha para aquela academia e ele vê as pessoas. Enfim, ele é uma pessoa que ele tem ciência daquele mercado e sabe que aquilo ali é uma resposta para um determinado problema que ele tem. Ele pode talvez assim não entender a profundidade do problema e talvez não entender o quão grande a transformação pode transformar a vida dele. Mas ele tem uma consciência, ele já tem assim aquela percepção de que aquilo ali pode fazer algo bom na vida dele. Mas o que acontece? Ele é um procrastinador. Né? Ele é um procrastinador. Ele é aquele cara que fica procrastinando. E eu estava fazendo uma análise, né, sobre o procrastinador. Né? Eu não sei se isso vai te ajudar, essa informação que eu vou falar daqui para frente, né, desse procrastinador. Mas, dependendo do teu produto, talvez sim. Né? Vamos dizer que tu tem um produto vamos dizer assim, que o seu produto seja um produto para casais, né? É um produto que ajuda o casal a enfrentar, enfim, é um produto para um casal. E geralmente esse produto ele é aquele produto que trabalha muito no lado psicológico, né, do casal, ajudando o casal a enfrentar psicologicamente, né, determinadas coisas. Então eu acho que isso que eu vou falar agora para vocês sobre o procrastinador, ele talvez te ajude a perceber melhor isso aí. Então, o procrastinador, né, que as pessoas elas associam o procrastinador com a preguiça, né? Eu não sei se você já pensou assim, né? Não sei. Mas que eu ouvi as pessoas falando de procrastinação, soava como se elas estivessem querendo dizer que aquela pessoa ela era preguiçosa. E na realidade, o procrastinador e o preguiçoso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O que é o procrastinador? O procrastinador, na realidade, ele procrastina porque ele tem um problema psicológico. O cara não é doido, né? Não vai pensar também isso. O cara é louco, não? Não, não é isso. Problema psicológico, tá? Qual o problema do procrastinador? É que ele tem medo de tentar não conseguir. Então, o medo do fracasso assusta ele. Ele tem medo da rejeição. Ele tem medo da rejeição. Pensa só, né? Você tem um produto. E nesse produto você quer ensinar aquele casal, né, a enfrentar uma determinada situação na vida. Enfim, vamos dizer assim, né? Tomar esse exemplo. O procrastinador, dentro dessa visão, ele seria uma espécie de prospecto que você teria que saber trabalhar, né, no psicológico dele. Ah, então tem que ser agora psicólogo, eu tenho que ser agora psicólogo, Luciano? Não, não precisa ser psicólogo. Mas quando você entende que um cliente, um prospecto, um determinado nível de prospecto, eles têm essa tendência de ter esse receio, esse medo de fracassar, então você molda a sua linguagem também para essa pessoa. Você começa a perceber que existe aquele cara, né? Aquele cara que às vezes você quer ensinar aquela pessoa a alcançar um determinado nível na vida, financeira talvez, amorosa,
emocional, enfim, conquistas materiais. Então, você precisa falar numa linguagem aonde encoraja essa pessoa não só a tentar, né, mas também compreender que os fracassos fazem parte da nossa jornada, da nossa trajetória. Quem dera, né, se nossa vida fosse só de ideia, só vitória, né? Ah, vou fazer as minhas paradas e, tipo, é só vitória, só, tipo, tem que dar tudo certo. Se der tudo certo, então estou no caminho certo. Se der alguma coisa errada, então já talvez eu não esteja na caminhada certa, talvez isso não seja para mim. É mais ou menos essa mentalidade que rola, entendeu? Na cabeça do procrastinador. Esse procrastinador, ele já tem uma percepção do produto. Então, se você conseguir e ajudar ele a romper esse tabu na mente dele, você tem uma grande chance, né, de converter essa pessoa em um prospecto para o seu produto. E é como eu disse para você, né? Como é que você sabe, como é que você entende da reação desse prospecto? Vendo os comentários. Você vê os comentários e você começa a perceber, né? Enfim. E agora nós temos o último, né? O último cliente, que esse é o cliente, esse é o prospecto, que as pessoas que estão iniciando, elas devem focar nesse prospecto. Por quê? Veja bem, quando você olha para o cara que é usuário, né, para o prospecto que já é um usuário do produto, e quando você olha para o procrastinador que entende, sabe que aquele produto existe, que pode, né, resolver um problema dele. Quando você olha para eles dois, você percebe uma coisa, que você precisa de muito pouco para fazer esse indivíduo comprar o seu produto. E por essa facilidade é que há uma grande concorrência em cima deles dois. Você não precisa fazer um trabalho de conscientização. Você não precisa trabalhar nesse indivíduo para fazer que ele entre dentro de uma jornada com você e no final você converte ele, né, esse seguidor em um prospecto. Isso é diferente com esse terceiro agora. Esse terceiro agora, ele não tem a consciência do seu produto. Ele também não quer dizer que é geral isso, tá? Mas ele pode também não ter consciência do próprio problema dele. O usuário e o procrastinador, vamos dizer assim, vamos colocar aqui dentro de uma margem, vamos aqui alucinar uma margem, tá? Assim, em porcentagem, né, desses clientes. Vamos aqui analisar. Os grandes players do mercado, eles fazem uma comparação, né? Eles dizem o seguinte, que o usuário seria em torno aí de uns 5%. O procrastinador seria em torno aí de uns 10%, 15%. Os 80% é esse cara que não tem consciência em partes do seu problema, mas de um modo geral do seu produto. Então, o que você analisa aí? Você analisa o seguinte, que para esse cara que não tem consciência, o mercado é muito mais amplo. Então é aí
que você que está começando tem que mirar o seu alvo. Porque como tem uma demanda muito alta, você vai ter muito mais liberdade e vai se tornar também muito mais barato você trabalhar para conscientizar esse indivíduo. E vou te dizer uma coisa. Acho que até hoje eu só vi 3, né? Assim, que eu vi, né? Pode ter mais, mas eu vou dizer assim. Eu vi assim trabalhar para conscientizar o indivíduo, né? Eu vi dentro da religião, né? As pessoas trabalhando para conscientizar o indivíduo, né? Isso, assim, o que eu posso dizer que não foi o que me contaram. Foi o que eu realmente presenciei. Depois eu vi isso dentro do marketing multinível, tá? Marketing multinível é interessante. Eles trabalham com produtos físicos, né? Como é que eles trabalhavam? Interessante. Para ele mudar a tua consciência a respeito do produto, para você, tipo assim, fazer parte daquela empresa de marketing multinível, você tinha que adquirir produtos deles. Não importava a quantidade, você tinha que adquirir aqueles produtos. Depois que você adquirisse aqueles produtos, você agora tinha que fazer o quê? Você agora tinha que usar aqueles produtos. E aí, quando você passava a usar aqueles produtos, aí dizia para você, agora quando você falar de produtos, você fala da sua experiência que você está tendo com o produto que você está usando. Aquilo era espetacular. Porque aquilo ali levava o teu nível de consciência muito alto com relação aos produtos, porque agora você estava usando. E quando você está usando uma coisa, você tem muito mais empatia em falar daquilo, né? Você tem muito mais criatividade para falar daquilo, afinal de contas você está experienciando, né, aquilo ali, né? Então aquilo ali, de alguma forma você acaba tirando informações e repassando aquilo para as pessoas que te ouvem, né? A mesma coisa também acontece no marketing digital. No marketing digital também a gente trabalha muito conscientizando o indivíduo. Você não quer apenas vender seu produto, você quer conscientizar o seu prospecto. Porque se você conscientiza ele, aquele prospecto, a grande oportunidade de você transformar aquele seguidor em um prospecto é altíssima. E as pessoas que estão ali apenas por serem curiosas, ou elas mudam a percepção dela a respeito daquele seu produto, ou elas vão se retirar. Por quê? Porque a conscientização, Luciano, porque a conscientização ela tem que ser feita porque você promete uma transformação. Então, se aquela pessoa não estiver convencida realmente de que ela vai tomar aquela jornada, de que ela vai fazer exatamente aquilo que você vai ensinar para ela, não acontece a transformação. Se não acontece a transformação, você começa a dar tiro nos seus pés. Você vai gerar uma porrada de hate na sua rede social. Então, qual é de fato o grande cliente que nós estamos em busca? É aquele cliente que não tem consciência da existência do seu produto e, em alguns casos, né, nem mesmo do seu próprio problema. E aí, do momento que ele vai sendo conscientizado, ele vai percebendo que ele tem um determinado tipo de problema. E olha o que é legal. Assim que ele percebe isso, ele percebe que você tem a resposta para aquilo ali.
que você tem a solução para aquele tipo de problema. Não é tipo, eu não vou, não é transformar a vida daquela pessoa totalmente, né? É resolver um problema específico. Claro que dependendo da imersão que ele vai fazer dentro daquilo ali, e dependendo também do que seja, aquilo pode mudar outras áreas da vida dele, ao ponto que aquilo, tipo, aquilo que você fez por ele seja um gatilho que vai disparar para uma grande mudança. E esses clientes que não têm consciência, eles são os clientes mais assim, que você consegue, com pouco investimento, chegar até eles. Porque nesses clientes, você não vai encontrar as grandes marketplaces, as grandes empresas ali. As empresas estão dentro daquele círculo onde você encontra o usuário e o procrastinador. Mas não quer dizer que esse cliente que não tem consciência é o meu cliente e o resto não. Não é isso que eu estou falando. Com o tempo que você vai criando uma base sólida, vai tendo aí valores, né? vai conseguindo agariar fundos, vai se estruturando melhor, você tem que separar uma parte desse valor, aí você vai analisar, né? Em qual a porcentagem que você quer separar para atingir esses outros clientes. Porque imagina só, olha só, quando eu trabalhava como representante comercial, eu me lembro que eu tinha um produto e tinha um cliente. Mas de vez em quando, tipo assim, eu tava de bobeira, tinha feito minhas visitas, tava de boa, né? Tipo, bati minha meta do dia de visitas. Aí na hora que eu tava vindo para cá, de repente eu vi uma loja ali. Aquela loja não era um prospecto. Ela não fazia parte do tipo de cliente que eu estava procurando. Mas estava no caminho. Eu não saí da minha casa para visitar aquele cliente. Não, eu já tinha feito aqui o que eu tinha que fazer, né? Eu estava indo de volta para minha casa. Então eu encontrava uma loja aqui, uma loja ali, e eu parava. De tipo assim, de 10, 15 lojas dessas que eu visitava, eu conseguia converter uma. Tanto é que às vezes a própria empresa fala assim, caraca, tu vendeu nessa loja aqui, tu vendeu nessa empresa isso aqui. O cara fica, como tu conseguiu? Porque eu fazia isso. Quer dizer, era tipo assim, era o meu carro-chefe? Não. Mas era tipo assim, uma coisa que eu fiz no momento em que não me desprendeu nenhum tipo de recurso, né? Eu, tipo, aproveitei o fluxo e fui e aumentei a minha venda, né? E, consequentemente, também aumentei, né, a minha comissão do mês. Então, esses clientes que você conheceu, né? O teu cliente, para você que está começando, né? É esse cara que não tem consciência do seu produto. Na verdade, esse vai sempre ser o seu cliente. Os demais, você vai dar essa flertada quando você já tiver estrutura. Porque esses indivíduos estão dentro de uma zona onde tem muita briga pela atenção deles. E não seria muito sensato você estar começando e entrar já numa briga dessa, numa briga de peixe grande, né? Você seria apenas um filhotinho e provavelmente você seria devorado, ok? Então eu espero que, depois de ter falado o que eu falei para você, isso tenha te dado uma visão melhor desse universo, né, que são os clientes, né, e te feito você perceber em que direção você deve ir, tá? Esse avatar que você está tão procurando, né, você que está criando o produto, você vai fazer a análise, você vai entender que é aquele cara ali. E você vai perceber que os resultados vão ser muito bons. É mais ou menos assim o resultado. Às vezes, quando você visita muitos clientes
que não são prospectos realmente daquele nicho de mercado, você vai em 100 e você converte 10. Mas quando você vai nos clientes realmente que são desse mercado, desse nicho, você vai em 10 e você converte 7. Aí isso aí tem um impacto significativo no seu orçamento. Eu espero ter conseguido te ajudar, né, com esse conteúdo, com esse vídeo. Né? Segue a gente nas redes sociais, né? Se você tem alguma dúvida, faz algum comentário aí no nosso vídeo. Segue a gente, dá um like, né? Dá uma força no nosso trabalho. Isso motiva mais a gente a criar conteúdos melhores, né? E se você está procurando um canal que fale só sobre infoproduto, trazendo dicas, trazendo estratégia, você está no lugar certo. Valeu, tamo junto, um abraço.